Começa agora pela rádio São Bento FM o programa Palavra Verdadeira, da Primeira Igreja Presbiteriana de São Bento do Una. Isso. Muito boa tarde, em São Bento do Una, a Igreja Pernambucano, são 17 horas e 12 minutos. 5 horas e 12 minutos, estamos aqui ao vivo, com muita alegria, dando início a mais um programa Palavra Verdadeira. Eu quero cumprimentar você que está me ouvindo com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Este programa é uma produção da Primeira Igreja Presbiteriana, aqui em São Bento do Una, ela que fica situada à Avenida Oswaldo Celso Maciel, sem número, no centro da nossa cidade. Nosso programa vai ao ar todas as sextas-feiras, das 17 até às 18 horas, através da São Bento FM 104.9. E você também poderá acompanhá-lo pela internet, no endereço www.sambentofm.com.br. Esse que está falando com você é o pastor Fernando, que traz para a sua vida uma mensagem da Palavra de Deus. Nos trabalhos técnicos, contamos sempre com o apoio do nosso amigo, o presbítero Esdras Reuel. E atenção para o versículo do dia. Provérbios capítulo 23, versículo 18, diz assim: porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Repetindo, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Então, diante dessa realidade, nós vamos tratar sobre o tema. O tema do nosso programa de hoje é: o que esperar do futuro? O que esperar do futuro? Diante daquilo que nós estamos vivenciando, diante desse texto que nós acabamos de ouvir, haverá bom futuro. O que então esperar do futuro? Esse é o tema que nós iremos trabalhar, sobretudo, na mensagem daqui a alguns instantes. Tá certo? Então, fique sintonizado para ouvir acerca deste importante tema. Eu creio que você deve de fato querer saber como é o futuro, o que a Bíblia fala acerca do futuro, e nós precisamos então aprender diretamente da fonte, da Escritura, o que esperar do futuro, tá certo? Então continue sintonizado, e como a gente sempre pede, além de continuar sintonizado, peça para que outra pessoa mande uma mensagem para um amigo, para um parente, para que eles também possam sintonizar na São Bento FM e assim acompanharem o nosso programa. Nós vamos começar a nossa programação musical ouvindo duas canções. A primeira com Rodolfo Abrantes, Isaías 9, e em seguida com o grupo Vineyard, Reina em Mim. Menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Menino nasceu como um
Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, da Nova Jerusalém, a noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, a noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, a noiva vai entrar.
tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina sobre mim, reina sobre mim, em mim, Senhor. Hey, yeah, yeah, yeah. Você está ouvindo Palavra Verdadeira, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de São Bento do Una. Tua palavra Muito bem, voltamos com o programa Palavra Verdadeira, voltamos com o versículo do dia. Provérbios, capítulo 23, versículo 18, diz assim: Porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Nós iremos tratar daqui a pouco sobre o que esperar do futuro. Portanto, continue aí sintonizado para ouvir daqui a alguns instantes a mensagem da Palavra do Senhor. Vamos ouvir agora uma vinhetinha que fala um pouco acerca da nossa igreja aqui, aqui em São Bento do Una, da Primeira Igreja Presbiteriana aqui de São Bento do Una. Ouça com atenção o que diz essa vinheta. e vem a mim, homem meu. O presbiterianismo chegou em São Bento do Una nos idos de 1898, quando o reverendo George William Butler, pastor e médico americano que vivia na cidade de Canhotinho, veio a São Bento, na época ainda uma pequena vila, com o intuito de pregar o Evangelho. Eram tempos muito diferentes dos de hoje. A intolerância religiosa era comum. Foi ela mesmo que levou um homem daqui a planejar o assassinato do Dr. Butler durante a sua visita. Entretanto, no momento em que o algoz preparava-se para golpear o médico amado, que pregava sobre um cavalo, Manuel Corrêa Vilela, o Né Vilela, um dos primeiros convertidos nessa terra, pôs-se à frente do pastor de Canhotinho, recebendo uma punhalada que lhe tirou a vida. Depois desse episódio, o Dr. Butler passou a dizer que duas pessoas haviam dado a sua vida por ele, Jesus Cristo e Né Vilela. Somente décadas depois é que a fé protestante veio a se solidificar em São Bento. No início da década de 60,
um grupo de crentes presbiterianos começou a se reunir no local hoje conhecido como a Quitanda. Apenas em 1965 houve a fundação da Igreja Presbiteriana de São Bento do Una, mais especificamente em 17 de fevereiro de 1965. O primeiro conselho da igreja foi formado pelo reverendo Ivan Miranda e pelos presbíteros Manuel Rodrigues e Laurindo Lins Cavalcante. Após a construção do templo da igreja, ela passou a estar sediada na Avenida Oswaldo Celso Maciel, no centro, onde permanece até hoje. Depois da plantação de outras igrejas presbiterianas em nossa cidade, nossa igreja assumiu o nome de Primeira Igreja Presbiteriana de São Bento do Una. No interior do templo da primeira igreja, há uma placa ali colocada em 1980, onde se acha grafada a simbólica frase de Tertuliano: "O sangue dos mártires é a semente do cristianismo", em referência ao sacrifício de Neve Lela. É assim, lembrando do nosso passado e olhando para o futuro, que nós, da Primeira Igreja Presbiteriana de São Bento do Una, desejamos seguir cumprindo com nossa missão de proclamar o Evangelho em terras são-bentenses, pois, como diz o apóstolo Paulo, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Vamos ouvir agora mais uma canção com o Ministério Avivar, Canção do Apocalipse. Tua palavra, lâmpada para os digno é o Cordeiro que foi morto,
extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Muito bem, estamos de volta. Programa Palavra Verdadeira, são 17 horas e 35 minutos. Nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Como nós já dissemos, o tema do nosso programa nesta tarde é o que esperar do futuro. O que esperar do futuro. Para isso, para que a gente possa conversar sobre esse tema, eu quero ler um texto que se encontra no livro de Apocalipse, é o último livro da Bíblia, capítulo 21, e eu vou ler do versículo 1 até o versículo 8. Portanto, ouça com atenção o que diz a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Queridos ouvintes, eu costumo dizer que viver não é fácil. De fato, viver não é fácil. Nossa vida nós temos e enfrentamos dificuldades, situações adversas, situações que nós não queremos enfrentar, mas que infelizmente estamos sujeitos. E nós inclusive já tratamos sobre este assunto, sobre esta realidade, quando o próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E de fato, este é o cenário que nos compete nessa existência. Nós vivemos num mundo marcado pelo pecado e que sofre suas terríveis consequências. E aí nós podemos elencar algumas dessas consequências terríveis do pecado e que nós vivenciamos e que faz com que a nossa vida não seja fácil. A morte, a enfermidade, a violência. Se você busca informação, você sempre vai perceber que sempre há uma notícia dissonante, sempre há algo que mostra, de fato, a maldade vigente no nosso mundo. Isso faz com que viver não seja, de fato, fácil. E aí, diante desta realidade, do presente de dificuldades, a pergunta é: o que esperar do futuro? Diante desta realidade, de um cenário complexo, como eu aqui falei, exemplifiquei de alguma forma, a pergunta é: o que esperar do futuro, mediante um presente tão terrível? E aí, eu quero neste momento
pensar com você e dizer a você que diante dessa situação, dessa pergunta, mediante um presente que nós vivemos, essa pergunta acerca do futuro, eu quero dizer a você que nós precisamos, nesse exato momento, tomar uma decisão. Ou enxergar e projetar o futuro a partir do que está acontecendo no presente, e aí cairmos em desespero e esperarmos apenas o pior, ou seja, a partir do que está acontecendo atualmente, dizer assim, o futuro também vai ser assim, ou nós podemos olhar para as Escrituras, para a palavra de Deus e sermos consolados com a promessa de um futuro glorioso. São essas duas alternativas. Ou focarmos nas dificuldades presentes e acharmos que o futuro de fato será assim, ou olharmos para a Escritura e, não obstante a dificuldade presente, entender que a Escritura nos apresenta, nos aponta para um futuro diferente. Traz para nós uma promessa de um futuro glorioso. Eu convido você a tomar essa segunda atitude. A olhar para a Escritura, a ver o que a Escritura fala acerca do futuro, a perceber que a Escritura mostra, de fato, o que vai ser no futuro, o que vai acontecer no futuro, e a partir desta realidade, se encher no presente, se encher de esperança, para que você possa então assim desfrutar dessa realidade gloriosa. O texto que nós lemos se encontra no famoso livro do Apocalipse. E eu digo famoso porque até mesmo aquelas pessoas que não têm muito contato com a palavra de Deus, certamente já ouviram falar deste livro. Este livro que aponta, entre outras coisas, aponta para os fatos que ocorrerão nos últimos dias. A mensagem central deste livro é a vitória de Cristo e de sua igreja sobre Satanás e seus seguidores. Vitória esta que vai ser descrita ao longo dos capítulos que compõem esta obra. Portanto, sem dúvida, este é um livro de consolo, um livro de vitória, um livro de regozijo. Apresenta-nos um cenário que de fato nos dá razões e motivos para olharmos para um futuro com esperança. E aí, com base nesse texto, nós vamos ver nesta tarde 3 motivos do porquê eu, do porquê você, porque nós podemos e devemos olhar para o futuro com esperança. O que é esperar do futuro? Com base nesse texto, nós podemos esperar 3 coisas maravilhosas. Nós podemos esperar coisas maravilhosas porque Deus, de fato, nos revelou 3 verdades sublimes. E é sobre estas que eu quero meditar a partir de agora. Por que então eu devo olhar para o futuro com esperança? Veremos 3 motivos a partir de agora. Em primeiro lugar, eu devo olhar para o futuro com esperança. Eu posso ter esperança quanto ao futuro, porque Deus irá restaurar todas as coisas. Eu posso ter esperança acerca do futuro, mesmo num presente difícil, conturbado, como eu já citei, mas eu posso ter esperança acerca de um futuro glorioso, de um futuro feliz. Por quê? Porque Deus irá restaurar todas as coisas. Onde está isso? Está no versículo 1 do livro de Apocalipse, capítulo 21, que diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Portanto, aqui nós temos, nestes versículos lidos, a informação de que Deus fará novas todas as coisas. O apóstolo João, aquele que escreveu este livro, ele declara que viu novo céu e nova terra. E ele conclui esta sentença afirmando que o primeiro céu e a primeira terra e o mar já não existem. Com base nesse relato, algumas pessoas podem imaginar que Deus irá destruir todas as coisas. Algumas pessoas, inclusive, pensam no Apocalipse como sendo um livro que aponta para a destruição. E algumas pessoas pensam que, inclusive, essa destruição se dará através das grandes nações poderosas que irromperão num conflito nuclear, com bombas sendo atiradas de cá para lá, de lá para cá, e vai destruir toda a criação. Na verdade, não. Deus não vai destruir a sua criação, muito menos os homens vão destruir a criação de Deus. Deus vai dar início a uma nova criação, porém, a partir da que já existe. Então, a ideia que o apóstolo João quer trazer aqui é a ideia que está relacionada a uma restauração e não a uma recriação. Deus não vai criar novamente a partir do nada. Ele já criou uma vez assim. E a partir desta criação, ele vai agora restaurar, para que assim possam ser novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra.
A pergunta é, tudo bem, mas por que isto deve me trazer esperança? Por quê? Porque o novo céu e a nova terra não trarão consigo as marcas daquilo que faz com que esta terra seja para muitos de nós uma arena, um campo de batalha. Esta nova terra, este novo céu não trarão estas marcas do pecado. Como eu falei, nós vivemos hoje em um mundo caído, em um mundo que sofre as consequências da queda do homem no pecado, em um mundo que está sob a maldição divina. Porém, o texto de Apocalipse que nós lemos nos mostra que Deus irá restaurar todas as coisas. Tudo será restaurado. E aí, diante dessa realidade, nós podemos ter a certeza de que nada daquilo que hoje nos aflige irá nos acometer. O versículo 5 diz isso. Diz o seguinte: e aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Ou seja, o próprio Cristo, o que se assenta no trono, promete esta realidade, diz que vai fazer novas todas as coisas, e diz assim: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. É interessante quando nós queremos realmente afirmar, confirmar, trazer realmente uma ênfase naquilo que nós falamos, daquilo que nós falamos é verdade, a gente diz assim: pode escrever que vai acontecer. Eu venho aqui na sua casa de 7 horas entregar o dinheiro, pode escrever aí que eu vou vir. É assim que a gente reforça, quando a gente quer de fato afirmar que aquilo que nós estamos dizendo é de fato verídico. E aí esse texto aponta para essa realidade. O Senhor diz: escreve essas palavras porque são fiéis e verdadeiras. Ou seja, apesar de ser a mesma terra, ela será qualitativamente diferente. Nela não vai habitar mais nada daquilo que hoje nos faz enfrentar dificuldades. O versículo 4 vai dizer que o Senhor vai enxugar dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Portanto, não obstante a dificuldade do presente, a dor, o lamento, a morte, o luto, o pranto, a enfermidade, o desemprego, as dificuldades de relacionamento familiar, não obstante essa realidade, nós podemos olhar para o futuro com esperança. Por quê? Porque no futuro Deus irá restaurar todas as coisas e nada disso de ruim irá habitar no novo céu e na nova terra restaurados. Portanto, a Bíblia a Bíblia nos mostra uma mensagem, nos revela um futuro glorioso e nós podemos assim ter esperança quanto a este. Mas em segundo lugar, nós podemos olhar para o futuro com esperança porque Deus irá habitar com o seu povo. No versículo 3 diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ou seja, o céu não será apenas céu, a nova terra não será apenas maravilhosa, simplesmente porque tudo estará perfeitamente organizado, tal qual a vontade do Senhor. Não apenas porque Deus irá restaurar todas as coisas e tirar tudo aquilo que hoje nos aflige, mas será também glorioso, maravilhoso, porque Deus mesmo irá habitar com o seu povo. É para esta realidade que este versículo 3 nos aponta. O versículo diz que o Senhor, que Deus habitará com eles, e este povo será povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. É interessante que aqui o apóstolo João utiliza um termo, aqui tabernáculo, que é um termo lá do Antigo Testamento, que foi uma construção que Deus mandou fazer para que ele pudesse, de alguma forma, estar presente no meio do povo. O tabernáculo era uma espécie de templo móvel, onde Israel, durante a peregrinação pelo deserto, construiu esse tabernáculo, e ali estava em vários utensílios, dentre eles a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, para que Deus pudesse habitar com o seu povo. Mas ali era apenas um símbolo, ali era apenas uma sombra. Após isso, Davi tem a ideia de construir um templo e seu filho Salomão constrói o templo. Mas ali também é apenas uma sombra, ali também é apenas um símbolo. Mas aqui,
quando João fala que nesse novo céu, na nova terra, restaurados agora, libertos do pecado, libertos do mal, na vitória final do Cordeiro, do Senhor, ali o Senhor habitará com o seu povo de uma forma que nunca habitou. Diante desta realidade, nós podemos olhar para o futuro com esperança, porque Deus habitará junto ao seu povo. É interessante que o versículo 7, esta realidade ainda é reforçada ainda mais. O texto diz assim: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Percebe então um relacionamento pactual, um relacionamento de aliança. Deus como pai e o seu povo como sendo seu filho. Cuidado, resguardado, protegido, abençoado, sobretudo por causa de um relacionamento de intimidade com Deus. Portanto, mesmo diante de um presente complexo, difícil como nós vivemos, nós podemos olhar para o futuro com esperança. Por quê? Porque Deus irá habitar com o seu povo. Mas, em último lugar, nós podemos e devemos olhar para o futuro com esperança, porque Deus irá executar a sua justiça contra toda forma de mal. Deus irá punir toda forma de mal. Onde está isso? Versículo 8 diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Por que eu posso então ter esperança em relação ao futuro? Porque a Bíblia diz que Deus, como justo juiz, irá punir todos os seus inimigos. É interessante que este mundo que nós vivemos é tão complexo porque nós estamos muitas vezes envolvidos com pessoas que fazem mal. Claro, todos nós somos pecadores, mas aqui nós percebemos uma classificação específica de algumas pessoas que de fato praticavam coisas abomináveis perante o Senhor. Ele fala sobre assassinos, ele fala sobre mentirosos. E quantas pessoas têm suas vidas prejudicadas, quantas pessoas perdem seus entes queridos por meio de mãos assassinas. Então perceba que aqui ele vai descrevendo categorias de pessoas que na presente era atuam e fazem com que esta presente era seja tão complexa, seja tão difícil. Porque por mais que você possa buscar uma vida de retidão, por mais que você busque viver segundo a vontade de Deus, você ainda está sujeito a sofrer a coisas terríveis nas mãos destas pessoas que aqui são descritas. Covardes, incrédulos, abomináveis, impuros, feiticeiros, idólatras, assassinos, mentirosos. Só que o texto diz que Deus irá punir estas pessoas. Deus irá assim punir toda forma de mal. O texto diz que a parte que lhe cabe, ou que lhes cabe, será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, estas pessoas não terão acesso ao novo céu e à nova terra. Estas pessoas não terão acesso a Jerusalém celestial. Estas pessoas não terão acesso à presença de Deus. Ficarão à parte, serão lançadas no lago que arde com fogo e enxofre. A pergunta é, por que então, diante desta realidade, a viver o presente com um peso, achando que o mal irá de fato triunfar? Aqui nós temos a mostra, a apresentação que diz que o mal não irá triunfar. Deus, como justo juiz, com todo o poder, irá punir toda forma de mal. Deus irá executar a sua justiça. Nós não gostamos de injustiça. Nós não gostamos quando um culpado, sabidamente culpado, não paga pelo crime que cometeu. Deus, de fato, não deixará impune aqueles que vivem uma vida entregue ao pecado e rebeldes à sua vontade. Deus irá puni-los. Eles não estarão presentes junto aos santos, junto àqueles que hoje servem ao Senhor. Por isso mesmo, nós podemos olhar para o futuro com esperança, porque o Senhor irá punir toda forma de mal. Agora, diante dessa realidade, que eu posso olhar para o futuro com esperança, porque Deus irá restaurar todas as coisas, porque Deus irá habitar com o seu povo, e porque Deus irá punir toda forma de mal, a pergunta é:
como você tem vivido no presente para poder vivenciar este futuro. Este futuro só será possível e glorioso para aqueles que hoje, no presente, entregam a sua vida a Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a porta para vivenciar esta realidade somente por meio de Jesus Cristo. Todo aquele que não confessa a Jesus, todo aquele que não entrega a sua vida a Jesus, não terá acesso a esta realidade gloriosa. Portanto, a Bíblia aponta um futuro, mas hoje exige de você uma decisão. Portanto, se você quer vivenciar esta realidade, se você quer vivenciar este futuro glorioso, hoje, no presente, entregue a sua vida a Jesus. Jesus veio a essa terra, viveu aqui 33 anos, desempenhou um ministério de 3 anos, morreu na cruz, ressuscitou, pagando pelos pecados do seu povo. Diante desta realidade, nós precisamos então recorrer a Ele como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, para que possamos então ter a certeza de vivenciarmos este futuro glorioso. A certeza já existe da parte de Deus. Deus promete, está aqui, está revelado. A pergunta é, no presente, o que você faz para que você possa então no futuro vivenciar isso? O que é que você pode fazer hoje? Entregue a sua vida a Jesus. Confesse-o como seu único, suficiente Senhor e Salvador. De outra forma, você não tem acesso a esta realidade, somente por Jesus Cristo. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então olhe para o futuro com esperança, mas no presente, invista nesta realidade, rendendo sua vida a Jesus, para que você possa desfrutar deste novo céu, desta nova terra, restaurados pelo poder do Senhor. Futuro glorioso, onde não vai haver mais morte, luto, pranto, dor, porque as primeiras coisas passaram, porque Deus habitará com o seu povo e porque Deus deixará de fora toda forma de mal, toda forma de malignidade. Que você entenda esta mensagem e que hoje mesmo renda a sua vida a Jesus. Tá certo? Que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração e mostre-nos a urgência de hoje tomarmos uma decisão. Nós vamos agora ouvir uma canção que continua falando dessa temática, Novos Céus e Nova Terra. Quem canta é a Oficina G3. Exaltaremos sua glória e majestade para sempre. Maravilhoso, Pai de eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, Deus forte. Todos viveremos, face a face o veremos, e exaltaremos sua glória e majestade para
ZYX 808, canal 285, Radicom, São Bento FM, 104,9 MHz, São Bento do Una, Pernambuco. Tua palavra é luz para o meu caminho. Muito bem, continuamos com o nosso programa no ar, viu? Voltamos com o versículo do dia, Provérbios capítulo 23, versículo 18, diz assim: porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Nós vamos hoje até 18 e 15, tá certo? Então continue aí conosco, sintonizados, nós ainda temos canções, temos convites a fazer, enfim, fica aí sintonizado. Falando em canções, vamos ouvir mais uma. A Igreja Triunfará, canta Grupo Renascer. E vem a mim como Impérios caem, reis e reis se vão. Pouca coisa existe na qual a solução. Esses desenganos não nos podem atingir. Se feridos somos, com fé podemos seguir. No Senhor, a igreja vive sempre. Sobre terra firme, construída está. No Senhor, a igreja vive sempre. Em Cristo a rocha assim triunfará. Em constante guerra é a vida do cristão. O inimigo ao redor sempre quer nos atacar. Bem maior do que há no mundo é o que habita em mim. Se nascemos de joelhos pra vitória do Senhor, a igreja vive sempre. Sobre terra firme, construída está. Do Senhor, a igreja vive sempre. Em Cristo a rocha assim triunfará. Nunca se viu, jamais se ouviu sobre as bênçãos que o Pai nos reservou. Outro sereno piscar de olhos vi. Com Jesus então irei reinar. Irei reinar. Do Senhor, a igreja vive sempre. Sobre terra firme, construída está. Do Senhor, a igreja vive sempre. Em Cristo a rocha assim, em Cristo a rocha assim, irá para sempre.
Muito bem, chegamos ao fim do nosso programa nesta tarde. Queremos agradecer a você que esteve nos ouvindo. Muito obrigado pela sua audiência. Fica aqui o convite para que você esteja sempre, a cada sexta-feira, a partir das 17 horas, acompanhando a nossa programação, 17 até às 18. Hoje começou um pouquinho mais tarde, dado a uma situação aqui da rádio, mas, enfim, nós vamos sempre tentar começar, no que depender de nós, às 17 horas. Portanto, se de repente não começar, mais aguarde, porque vai entrar ao ar. Este é o nosso compromisso semanal. Então, você esteja sempre conosco também, ouvindo a programação, porque nós entendemos da sua importância, sobretudo quando nós trazemos a palavra do Senhor, como trazemos a cada sexta-feira, que de fato é a palavra verdadeira. Por isso o nome do nosso programa, porque entendemos que esta é a palavra verdadeira, a palavra de Deus, que alimenta-nos, nos edifica e traz para nós esperança, mesmo diante de um contexto difícil que vivenciamos, aponta-nos para a esperança, aquilo que nós vimos, por exemplo, há poucos instantes. Então esteja conosco todas as sextas-feiras, das 17 até às 18. Eu quero fazer aqui um convite para você nos acompanhar também pelo canal da nossa igreja, no YouTube, Primeira Igreja Presbiteriana de São Bento do Una. Nós temos às quintas-feiras, 19h30, transmissão do nosso estudo bíblico, e às 18h30, transmissão do nosso culto solene, tá certo? Então você pode acompanhar. Nós já podemos ter pessoas no templo, mas nós temos aquela medida que, o protocolo que diz que não pode ter a sua capacidade máxima, então nós ainda estamos transmitindo. Você pode também acompanhar através do YouTube, no canal da nossa igreja, tá certo? Quero aqui mandar um abraço especial à nossa irmã Simone Almeida, ela que está completando mais um ano de vida hoje, dia 7. Parabéns então à nossa irmã Simone, parabéns a ela, e também um abraço ao seu esposo Jaildo. Deus abençoe o diácono Jaildo também, tá certo? Manda um abraço à minha mãe, que está em Garanhuns, que sempre está sintonizando nossa programação e que sempre pede esse abraço. Então tá aqui dado um abraço. Minha mãe, Dona Sânia, Deus abençoe a sua vida. Nós estamos então assim encerrando o nosso programa. Estaremos de volta na próxima sexta, se o Senhor permitir, a partir das 17 horas. Fica agora com mais uma canção com Daniel Souza, Jesus é o Rei da Glória. Deus abençoe, forte abraço a todos. Se fez rei. Todo poder te foi dado no céu e na terra. Todo poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, tido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, das vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O
céu e na terra, todo o poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da ZYX 808, canal 285, Radicom, São Bento FM, 104,9 MHz, São Bento do Una, Pernambuco. Nunca cruze os braços para os obstáculos da vida, pois o homem mais poderoso, aquele lá de cima, morreu de braços abertos. São Bento FM. 6 horas da noite.